Primeiro, a gente vai fazer uma experiência aqui sobre foco. Pessoal, umas condições importantes de a gente entender também, já da operacionalização do eletro, se vocês quiserem, né, prestarem atenção aqui, ó. Esse eletrodo aqui, ele é totalmente diferente desse eletrodo aqui, ó. Temos dois tipos, ó. Isso aqui é uma referência, isso aqui é um eletrodo de captação. Por que eu tenho que ter essa necessidade? Quando eu vou fazer uma coleta, né, esse eletrodo aqui, pessoal, ele é um pouco antigo, mas didaticamente falando, ele é muito... a capacidade de dados que ele me dá e a representação que eu utilizei na aula, eu gosto de utilizar ele devido ao fato dessa facilidade. Porque se a gente for pensar em elétrons mais modernos, como os elétrons que são wireless, né, eles dão um show de tecnologia em relação a isso. Mas didaticamente falando, esse tipo de eletro ele é muito rico nesses detalhes, né, e eu gosto de usar eles nas aulas exatamente porque ele proporciona essa possibilidade, tá, de mostrar os gráficos na mesma tela, mostrar o que acontece de uma maneira mais didática possível, tá? Então, pessoal, esse eletro aqui, esse eletrodo de referência, ele serve para duas coisas em relação a esse eletro. Ele serve para isolar a pessoa que está sendo avaliada, para que ela não tome choque. É lógico que é um choque bem discreto, né? A gente está falando de microvolts. E também ele serve como uma referência elétrica para que o aparelho, quando o sinal chega no aparelho, ele tenha uma condição de referência mesmo. Porque como a gente coloca ele em lugares de pouco tecido e onde o osso é plano, o que ele manda para cá para ser corrigido é uma referência muito correta do que o eletrodo precisa para separar o que é músculo, o que é ruído, entre outras coisas, tá? Então, ele é uma condição muito importante, tá? Esse eletrodo aqui, diferente de outros que também usam cabo, ele não tem uma amplificação, tá? Esse aqui é um eletrodo que ele precisa de uma amplificação. A amplificação desse eletrodo, ele está dentro do aparelho, tá? Então, o sinal que vai ser captado aqui, ó, tá vendo essas duas barrinhas aqui, ó? É a distância em que o registro que o músculo, quando ele está contraído, vai ser registrado. Então, o impulso elétrico que passa daqui para cá é o que vai gerar o sinal que a gente vai captar, tá? Então, o que passa de eletricidade aqui é amplificado e registrado lá, tá? Então, eu tenho a referência que vai dar os parâmetros necessários para que os ruídos sejam atenuados e somente o que é registrado pelo músculo acontece. Como esse eletrodo não tem amplificador, tem uns que tem um amplificadorzinho aqui que já amplifica o sinal. O sinal captado, ele passa por uma amplificação, uma pré-amplificação, e depois, no programa, ele é reampliado, né? Ele vai sendo melhorado nessa condição de leitura, tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar no bíceps do Cauã, e ele vai fazer uma contração tranquila, a gente vai ver o registro, e depois ele vai fazer uma contração com o foco interno associado para a gente ver essa mudança do registro, sem nenhuma carga adicional. Ele só vai flexionar o cotovelo de boa e depois com contração do bíceps, tá? Uma coisa que não dá que não contrai sem a flexão do cotovelo, sem o bíceps, né? Se vocês olharem aqui o braço do Cauã, ó, flexiona o braço. O desenho do bíceps dele eu já mostrei de manhã, ele vem até aqui mais ou menos, tá? Então eu não posso estender o braço. Colocar o eletrodo aqui. Apesar de que quando ele está com o braço em extensão, eu sinto o bíceps dele aqui. Só que quando ele flexiona, o bíceps dele já não está aqui, eu só estou sentindo o tendão do músculo, tá? Se eu coloco o eletrodo aqui, para ver a parte distal, por exemplo, eu não vou ter uma leitura fiel do músculo, tá? Mas eu não vou fazer isso, eu vou colocar mais
para cima um pouquinho, evitando o ponto motor, que é mais ou menos no meio, tá, do músculo. Vou até um pouquinho mais para dentro aqui, assim. Ó, o repouso do Cauã tá bom. A gente está tendo lá o registro bem discreto, tá? Apesar dele ter feito um monte de exercício já hoje, né, Cauã? É. Agora ele vai fazer flexão de cotovelo, contraindo, mas conversando comigo aqui, sem se preocupar. Sem fazer esforço. Vai lá, Cauã. Uma, pode flexionar. 2, 3, 4. Beleza. O que é relevante a gente pensar aqui, pessoal? O período é o mesmo, 10 segundos, né? Então vamos analisar isso, ó. A gente vai processar o sinal do bíceps dele sem o foco interno acontecendo. A gente tem um RMS de 523, então o período foi 523 microvolts, né? O PSD lá tá bem tranquilo, né? Vocês podem ver lá que está sempre ali concentrado no início, né, do gráfico. A frequência mediana está em torno de 73,4 Hz. O período é o mesmo, porém sem o foco interno estar presente, né? Mas um movimento muito mais automatizado do que com eficiência neural envolvida. Agora a gente vai fazer o mesmo movimento e eu vou pedir para o Cauã fazer com força, né? Sem a carga externa. Ele vai só, pode deixar até a mão aberta, só pensa no seu bíceps contraindo e faz o mesmo movimento. Beleza? Pode começar, Cauã. Vai. Contrai e volta. Dá uma olhada naquilo lá, pessoal. Sem nenhuma carga adicional. Beleza, Cauã. Os mesmos 10 segundos foram registrados. Ele não fez força, entre aspas, devido à demanda externa do movimento. E aí, se a gente for pensar, já não dá para ser comparativo, porque se a gente levar em consideração o RMS, ele passou de 523 para 6.073. Agora eu pergunto a vocês, o que mudou? Qual alteração fisiológica que o Cauã fez, a não ser o comando mais organizado para que o exercício acontecesse, para que tivesse essa diferença de demanda? E se eu fizer com uma carga de 2 quilos, o que era 73,4 foi para 72,6. Ao passo que o RMS de 500 foi para 6.000. Se eu somente oferto a vocês, sem vocês perceberem o que aconteceu aqui, só com os valores informados, qual a inferência que vocês fariam? Nossa, o segundo exercício teve uma eficiência muscular gigantesca, porque eu tive uma solicitação muscular muito alta. Isso acontece muito, eu já vi em algumas ações, quando você utiliza uma condição biarticular para estabilizar um exercício monoarticular e fazer essa inferência. Por exemplo, eu vou fazer um tríceps. Eu faço uma flexão de ombro, a cabeça longa do tríceps está ativada para estabilizar e ainda eu faço extensão. Ele está estabilizando a articulação e está auxiliando na extensão do cotovelo. E aí eu venho fazer outra avaliação do tríceps, sem que ele esteja
trabalhando como extensor, como estabilizador e só como extensor, aquele valor desce do RMS, né? Então a gente tem que ter esse conceito. Agora vamos fazer com carga. Normalmente, como ele faria o exercício, ó, 2 quilos, evita de fazer flexão de ombro, tá? Só o cotovelo. Vai, calma. Beleza. E aqui a gente pode pensar assim, chegar para o aluno e falar assim, ó, qual feedback você teve em relação às 3 ações que você fez? Qual foi o que foi mais difícil fazer das 3 ações? A segunda. A segunda. Foi só concentrar. O foco interno gerou um biofeedback, né, uma percepção de quem está fazendo o exercício muito maior do que com uma carga externa, né? Mas vamos ver os valores processados. O RMS mudou para 2.280 e a frequência mediana para 52. E aí, pessoal? O que vocês me falam? 3 contextos distintos, 3 valores totalmente discrepantes e 3 possibilidades que não podem ser comparadas. A gente entende o que acontece, mas não pode interpretar. Fala, não, realmente eu tive um efeito maior sem carga. Eu tive uma amplitude do sinal aumentado. Mas o que isso vai gerar de adaptação no meu músculo? Vou sair por aí fazendo flexão e extensão, agachamento, tudo sem carga e achar que eu estou treinando. Porque eu tive um foco interno associado ao movimento que aumentou a amplitude do sinal. Não dá. Por isso e por tudo aquilo que a gente vem discutindo desde o começo da aula, que a gente utiliza a eletromiografia para entender esse comportamento. Nossa, quando o Cauã fez a flexão de cotovelo com uma concentração aumentando toda a demanda neuromuscular, que possibilitou um maior recrutamento de unidades motoras para fazer uma flexão de cotovelo sem carga, ele teve uma demanda, uma amplitude do sinal super aumentada. E quando ele fez sem essa concentração, sem esse foco no movimento, diminuiu muito. Eu posso transferir isso para o treinamento? Talvez, na intenção de ter uma melhor solicitação muscular, sim. Mas falar que por meio da eletromiografia eu vou treinar de tal maneira e vou gerar mais hipertrofia e vou ficar mais fortão porque a eletromiografia me mostrou isso? Não. Ela está me mostrando um contexto em que a concentração perante aquele movimento, de acordo com uma demanda, eu posso ter mais resultado.